Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Jovem Talks. Hoje a gente tá aqui num dia que, por incrível que pareça, eu não estou de blusa. Então, né? O tempo tá mudando. Já se foi um inverno que nem teve direito, mas tudo bem. Nem teve direito, eu já dormi essa noite com o ar ligado. Tudo bom. Depois fica gripado, a gente não sabe por quê, né, gente? Esse povo não ajuda também, mas tudo não colabora. Bom, antes de qualquer coisa, de qualquer notícia, qualquer fala, qualquer apresentação, a gente vai pedir pra vocês não esquecer de se inscrever no canal. Exatamente. Curtir, deixar seu comentário sobre os assuntos que vocês querem que a gente traga aqui, ou até mesmo sobre nossos convidados. Exato. Se inscrever nas nossas redes sociais e no canal de cortes. Exato. Exatamente. E o mais bacana de tudo, que ainda muita gente não sabe, apesar de a gente já ter falado em alguns episódios, é que a gente está disponível no Spotify. Exatamente. Então, acesse o link que está na descrição. Se você não pode assistir, né, na correria do dia a dia, coloca lá no Bluetooth do seu carro. Fica ouvindo no trânsito, gente. Exatamente. Distrai, pelo menos. E fica a par dessas histórias incríveis que tá por aqui, né? Nossa, a gente falou muito exato nessas frases. Exato, Chega, né? A gente tem que mudar o vocabulário. Vamos colocar outra palavra. Mas enfim. Ontem eu falei, acho que uns 25 exatos. Se fazer juntar... Tem que fazer um contador de exatos pra gente dá aqui. Pra virar um fã, né? Aí, quem sabe a história fica famoso. Sem mais delongas, Rafa, faça as honras. Bom, hoje a gente tem uma convidada muito especial aqui conosco. Eu falo que ela é uma das razões de eu ter, aí posso dizer já, a minha fluência em inglês, graças a Deus. Então, professora de inglês, empreendedora e muitos outros talentos que a gente vai conversar com ela hoje aqui. Então, com vocês, Luciana Orsi. Seja bem-vinda, Lu. Muito obrigada pelo convite. E bom dia para todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos conversar um pouquinho, né? O prazer é nosso. Todo nosso. Exatamente. A gente tá até nervoso. O Lu é uma pessoa que gosta muito de inglês. Então, quando eu falei que a Lu vinha, nossa, é muito Lu aqui. Ele já ficou todo feliz. Meu Deus, eu tento desenrolar, né? Alguma coisinha a gente sabe, mas tem muito a aprender ainda, né? Mas vai que vai. Sempre tem, né? A gente tem, eu também tenho, né? Acho que a gente nunca para de aprender, né? Nunca, porque o inglês é uma ferramenta. Então, uma vez que você aprendeu a ferramenta, aí você começa a aplicar. Então, tem vários assuntos que você pode se interessar e ter um vocabulário diferente, maneiras de conversar com outras pessoas, né? De setores diferentes. Então, eu continuo aprendendo também, sempre, né? Não dá para parar. O aprendizado nunca acaba, né? Exatamente. Bom, Lu, a gente vai fazer mais ou menos uma linha do tempo para o pessoal de casa também conhecer quem é Luciana Orsi, né? Além de, às vezes, conhece a teacher, mas não sabe da vida da pessoa. Da pessoa em si. Você é daqui de Tatuí? Nasceu por aqui ou não? Como que... Eu nasci em Tietê, porque meus pais são de lá, né? Meu pai morava no sítio, minha mãe na cidade, se encontraram e eu nasci em Tietê. Eles já moravam fora de lá, já moravam em Santo André. Meu pai, como relojoeiro, trabalhava lá numa loja grande e minha mãe, professora. Mas, quando ela foi ter a primeira bebê zona, vieram para Tietê e depois logo para Tatuí. Então, eu vim para Tatuí, eu tinha acho que uns 3, 4 meses de idade. E aí, meu pai também fixou a relojoaria aqui e começou a trabalhar aqui. Então, e depois tiveram mais 2 filhos e tudo. Então, eu sou tatuiana, né? Eu sou de coração tatuiana. Tenho parentes lá em Tietê, gosto, acho uma cidade uma gracinha, mas Tatuí é Tatuí. Tatuí tá no coração. Né? Depois que a gente vem pra Tatuí, a gente se apaixona. Não tem como. E principalmente quando já vem quando criança, né? Acaba que Sim, né? Fui pra escola aqui, tudo. Sempre estudei na mesma escola, Barão de Suruí, que era o que, né? A gente era no centro, perto da minha casa, a gente ia caminhando para a escola, né? Então, foi muito legal. Tive uma infância feliz, assim, foi bacana. Maravilha. Sim. E daí, foi crescendo e como é que teve essa vontade de começar a ser professora de inglês ou algo aconteceu antes? Não, assim, é que na minha família eu tive muita sorte, porque minha avó, minha bisavó, sempre instigou e sempre reforçou a importância do estudo na família.
Então, do lado da minha mãe, especialmente, meu tio, minhas tias, minha mãe, eles se formaram. Tipo, naquela época, as mulheres estudavam para ser professora, né? E meu tio também estudou bastante e ele se interessou muito por línguas. Então, meu tio, irmão da minha mãe, foi quem começou a estudar línguas. Então, ele começou com francês, estudou muito francês. E em Tietê, imagina, naquela época, né? Acho que nem todo mundo se interessava tanto, lia livros em francês, romances e tudo. Depois, ele, inglês também, se tornou tradutor. Olha que bacana. Trabalhou em jornal. Então, esse contato dele com a língua e o fato dele ter já começado a viajar para fora do Brasil muito cedo, e para a Europa, principalmente, porque quem estudava muito naquela época gostava da Europa, queria estudar e queria conhecer os lugares onde os autores favoritos moravam, onde eles tinham um estado e tudo mais. Então, ele trazia isso nas conversas e incentivava a gente a aprender inglês, né? Ele falava, eu gostaria que vocês aprendessem francês, mas agora, naquela época, já não tinha muito acesso ao francês, né? Quando eu comecei a estudar. Então, estudem inglês, porque é o inglês que vai, né, abrir as portas para vocês. E eu sempre gostei. Então, eu comecei com 11 anos. Eu tive muita sorte, né? Meu pai me colocou na FISC. Olha que coincidência. Então, mundo dá voltas, mundo dá né? voltas. Meus irmãos também. Então, E eu nunca saí de lá. Tipo, continuei fazendo meu curso direitinho, mesmo na fase adolescente preguiçosa, né? Todos têm, né? Aquela Só quer fase. procrastinar. Sim, deixa e eu pra morava depois. muito perto da escola. Era assim, vergonhoso eu ter preguiça. A preguiça, tipo, de quase atravessar a rua. Exatamente, era assim, 1,5 quarteirão. Nossa. Então, minha mãe ficava no meu pé mesmo. Vai, que seu pai tá pagando, não sei o quê. E eu era boa no inglês. Eu gostava e tinha facilidade. Então, não tinha desculpa mesmo, né? Então, eu sou agradecida por eu ter continuado, né? E dos seus pais ficarem lindas, não deixar você desistir também. Porque Sim. adolescente é fase difícil. É uma fase difícil. Eu falo para os pais, eu falo, olha, tenha paciência e não deixe de desistir. Não fale assim, né? Porque os pais hoje falam, ele não tá afim, eu não vou ficar pagando, se ele não quer, depois ele volta. E eu acho um erro, né? Porque depois, a hora que eles querem voltar, é a hora só que eles estão com a água batendo no traseiro, Sim. né? Exatamente. Quando precisa pra algo, tipo, já. Porque, tipo, agora é a hora de colocar no meu currículo, ou de fazer uma entrevista em inglês, ou de ler os livros que me mandaram ler na faculdade, e agora eu não tenho. Ou pintou uma viagem, não sei o quê, e agora... Né? Então, às vezes a pessoa não tem noção de, né, como que aquilo vai né, o impacto que aquilo vai ter no futuro. Então, daí, a caminhada é longa. Tenho certeza que vocês querem ouvir. A gente embarca nessa viagem junto com você. Daí eu estava até comentando com o Luiz antes que eu tinha eu queria fazer propaganda e marketing quando eu estava no ensino médio, né? Mas eu me achava criativa, né? Mas o Brasil todo queria fazer propaganda e marketing, porque era o curso do momento. Era tipo, o curso novo, descolado, que todo mundo queria fazer. Exatamente. Anos 80, assim, a época das grandes agências de publicidade, todo mundo precisando de gente para trabalhar. Queria muito fazer. E eu também. Daí eu resolvi que não era a época, não era a hora, né? Falei, não, vou continuar estudando inglês, que é uma coisa que eu gosto de fazer. E eu não estava ainda preparada para sair de Tatuí, né? Eu ainda era nova e tal, e continuei. A hora que eu voltei para o inglês para dar um gás, eu fui convidada, né, pela dona da FISC, na época, a Marilda, para eu trabalhar lá. Você quer trabalhar aqui? Você tem inglês suficiente, continue estudando e você pode dar aula aqui. Então, fiz isso e continuei estudando, realmente, tirei um primeiro certificado da Cambridge. Ai, que bacana.
E foi, né? Só que eu não estudava aqui, não foi nem com a Marilda, foi... Ela tinha acabado de tirar o dela e eu fui para Piracicaba, viajava 2 horas de Piracema para ir lá, Caramba. fazer 2 horas de aula e voltar, né? Caramba! E era onde tinha, né? Para fazer um curso um pouquinho mais avançado. E foi muito legal, eu fiz isso por 1 ano, e tirei meu, né? E dava aula aqui na FISC, e continuei. Fiz isso por 3 anos. 3 a 4 anos. Depois, aí eu falei, eu queria muito ir para São Paulo. Porque daí, qual é a cidade grande, referência pra gente é São Paulo, Sim. né? A gente que tá por aqui, falou de cidade grande, vamos pra São Paulo. Exatamente. São Paulo, pra gente que é do estado de São Paulo, é referência, né? Pra cidade Sim, grande. eu acho que até pro Brasil, porque Sim, com certeza. é uma das maiores cidades do mundo, né? A gente não tem essa noção, porque a gente mora aqui pertinho, né? É 2 horas tá lá, tudo certo. 2 horas tá lá, mas Mas- é né? Cheio de cultura também, né? Sim, com Abrange certeza. muita coisa. Então eu cheguei em São Paulo, assim, bem cruzinha, né? Com aquele Menina do momento que você interior fica, de tipo, meu Deus, e agora? O que eu faço? Não, e com o apoio dos meus pais, assim, porque eles sempre me apoiaram a ir fazer minha vida. Tipo, não, vai, ué, a gente tá aqui, qualquer coisa você volta, né? Então eu fui para arrumar emprego mesmo, né? E depois ver o que ia acontecer. E daí, na segunda semana que eu estava lá, eu tinha 2 ofertas de emprego. Uma era dar aula de inglês numa escola X lá, né? E trabalhar numa agência de turismo. Olha. E aí eu falei assim, bom, agência de turismo eu nunca fiz. Pode ser interessante. Eu queria muito viajar, né? Era um sonho, assim, de adolescente que todo mundo queria ir para Disney, para, né, viajar. Sim. E eu nunca tinha conseguido fazer. Eu falei, pode ser legal, acho que eu vou para esse lado. Já sei como é que é dar aula de inglês. Pelo menos você Né? já ia conhecer um outro trabalho, né? Uma outra forma de atuar. Sim. E daí fui para esse lado e fui muito feliz. Aprendi muito, 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 muito. E tive que fazer coisas que eu nunca tinha tido que fazer, enfim, e cresci junto com a empresa, né? Fiquei 4 anos lá. Quando eu saí, eu era gerente de operações internacionais. Olha. Claro que eu consegui também por causa do meu inglês, né? Porque assim que eu entrei na agência, a agência também tinha uma operadora. Não sei se vocês sabem o que é uma operadora, mas hoje a gente né, tudo tão conectado, tudo tão rápido. Antigamente ainda existem, né? Operadoras são as empresas que fazem os tours locais, né? E que vendem esses tours ou esses hotéis, negociam tarifas de hotéis e de tours e vendem para agências, né? Então, o meu trabalho era trazer esses tours, traduzir muitas excursões, traduzia lá no computador, traduzia. Botava preço, transformava o preço em real, né? Ou em dólar americano, certo. porque naquela época, era anos 90, era dólar americano que a gente usava, né? Para dólar turismo, dólar americano. Tinha inflação bastante alta, então a gente estava o tempo todo atualizando os preços, então os valores eram todos em dólar, que vinham de fora. Certo. E então eu aprendi a fazer isso, e negociar, e trabalhar com as agências, e atender o público sem botado o pé fora do Brasil. Caramba. Para começar, né? Eu conhecia teoricamente todos os lugares, né? Mas Muito bem. praticamente Se não. eu fosse, já ia com os olhos fechados. Não, já sei tudo daqui, tá Tudo certo. tranquilo. Então, o meu Google, na época, era uma estante, assim, que ficava à minha esquerda, cheia de, né, toda de prateleiras cheias de folhetinhos de hotéis, de lugares, mapas. Então, eu conhecia muito bem os lugares, porque eu tinha que estudar. A minha chefe chegava de viagem, assim, ela fazia feiras internacionais, ela trazia a mala, me chamava na sala dela, abria aquela mala atibada de papel, de livro, de coisa, falava, estuda isso, eu saía com a sacola, sacolada de coisa, Meu Deus. ia para casa estudar.
né? Então, eu estudei muito e falava com confiança das coisas, e também por causa do feedback de passageiros. Era assim que a gente fazia, não tinha esse, né? A internet estava apenas começando. Então, foi muito rico, foi enriquecedor para mim. A primeira viagem que eu fiz foi depois de 1 ano e meio de empresa, né? E daí, minha chefe falou, ó, você tem que viajar. Você tem que conhecer. E você agora pessoalmente. atende internacional, então vai fazer uma viagem internacional. E na época a gente vendia muito Miami e Orlando. Caramba. E Cancún. Nossa. O dólar já estava estabilizado 1 para o real, e estava uma febre de tempinho viagem. Então, daí ela falou, vai, escolhe uma viagem, você tem que ir. Eu falei, ai, Cristo, onde que eu vou? Eu falei, não quero ir para Orlando nem Miami, pelo amor de Deus, Já eu tô tem vendendo muita muito gente. isso. Já conheço muito, porque já vendi muito. Pô. Daí ela falou, vamos fazer faz um para Califórnia, vai para Nova York, tarará, né? Então, aí fiquei 17 dias viajando, fui com uma amiga, e a gente fez realmente a parte de turismo, também visitei uns operadores, porque eu tinha que visitar, a parte do meu trabalho também, né? Estava ganhando viagem, tipo, né? Naquela época, você trabalhava no turismo, você quase não pagava nada, né? Pela viagem, era muito bom. E aí tive a oportunidade de falar inglês, assim, em loco, né? Com as pessoas. A minha amiga falava, credo, como você fala em inglês? Você fala muito mais do que em português. Mas era tanto tempo guardado ali o inglês para falar com as pessoas, né? Porque eu falava, gente, mas eu só falo por e-mail, né? Tinha, assim, uma espécie de e-mail que a gente usava, e, às vezes, quando tinha que falar ao telefone, eram ligações caríssimas. Então, não é que você podia falar, assim, bater papo, Sim, né? tinha que ser o essencial e pronto. Tem que resolver, esse hotel não está confirmando isso, porque aqui dá para confirmar, tarará. E boa. E era caro, e todo mundo ficava assim no meu pé, tipo, resolveu, né? Então, era essa o contato, esse é o contato. Então, foi muito legal eu ter ido e conversar com as pessoas. Então, eu fazia amizade até na fila do banheiro. De verdade. Precisava gastar aquele inglês. Eu queria praticar. Eu tenho 17 dias, agora. Vai ser esses 17 dias falando só inglês. Aí, depois dessa viagem, tiveram outras a negócios, né? Canadá e tudo. Fiz também a turismo. E foi muito gratificante, foi muito legal. Só que eu estava me sentindo estressada. Eu tinha 26 anos e eu já, né? Era cedo, assim, para mim. Eu achava que eu tinha que me divertir um pouco, sei lá. Era bastante responsabilidade, eu sentia. Aí eu resolvi que eu queria ir morar fora, que era uma experiência que eu queria ter, que eu não tinha tido ainda. E como eu não conhecia a Europa ainda, aí eu resolvi ir para Londres. E foi muito bom ter ido, né? A minha chefe falou, ó, em 6 meses, se você voltar, o emprego ainda é seu. A gente segura para você a sua posição aqui. Falei, tá bom. Então, eu tinha eu fui como escolha, eu sempre fiz escolhas, assim, eu nunca fiz coisas por falta de escolha, né? Eu acho que uma coisa que o inglês me deu foi isso, eu posso escolher, né? Então, eu vou escolher. E eu acho que mesmo com inglês ou sem inglês, as pessoas, às vezes, não se dão conta de que tem escolha, né? Ficam fazendo alguma coisa por fazer, ou porque, sei lá, não pensam que existem escolhas, né? Então, fui para Londres em 97. Eu fui para Londres em 97. Então, conheci muita gente, fiz muitas amizades, trabalhei pra caramba, né? Porque eu tinha o passaporte brasileiro, não tinha passaporte italiano ainda, né? Demorou 5 anos, depois de 5 anos lá, é que saiu meu passaporte italiano. Caramba. Porque naquela época eu não imaginava que eu ia querer. Tipo, não pensava nisso, né? Quando eu fui... Você falou, opa... Opa, peraí. Eu devia né? ter já esse passaporte.
Daí eu lembro que eu liguei pro meu pai e falei, pai, eu vou precisar do passaporte italiano, tem que descobrir como é que faz isso, não sei o que. Meu pai, eu não vou lidar com nada disso, vem embora. Eu não vou embora, pai, eu vou casar aqui então, com alguém. Nossa, por que eu falei, né? Daí, depois de 2 semanas, meu pai ligou, então eu fui ver. Resolveu rapidinho o problema. Foi mais rápido que imaginou, né? Era só falar de casar que Se resolveu. soubesse disso, tinha feito mesmo. Só faltou ele ir até lá entregar o seu passaporte, filha. Nossa, se tivesse sido fácil assim. Daí começa aquela né, busca por documentos e tudo, e a gente teve ajuda de um padre que foi bem bacana e tal. E a gente começa a descobrir coisas da família, é interessante. Mas demorou, né? Então, nesse tempo, enquanto eu não tinha passaporte, eu fui fazendo a minha vida, fui fazendo outras coisas e trabalhei em restaurante bastante tempo, né? Trabalhei com catering, que se chama, né? Que é esse serviço de buffet. Então, trabalhei muito em hotéis, em restaurante, com chefes que iam na casa das pessoas. Então, aí eu era chamada para servir, né? Fazer a parte de serviço. Então, com isso eu aprendi muito sobre comidas, sobre serviço, né? Então, eu não consigo ir para um lugar, me sentar no restaurante, num lugar e não observar a qualidade do serviço. Porque eu fiz isso vários anos. Você teve do lado de lá, né? Então, é legal, né? Ter tido essa experiência. E daí, em Londres, eu fiz curso de inglês. Permaneceu o curso? Fiz inglês para negócios, né? Que era uma modalidade, assim, que eu estava interessada em fazer. Tirei o Proficiency lá, da Cambridge e tal, naquela época ainda. E aí conheci uma faculdade. Eu queria fazer... sempre me interessei muito pelas pessoas, né? Então, sempre gostei muito de gente, de conversar, de saber, né? De me aprofundar com as pessoas. Eu não sou uma pessoa, assim, que... eu sou boa de bate-papo, assim... trivial, mas eu me canso um pouco, eu não consigo. Eu tenho amizades duradouras, verdadeiras, várias, posso dizer até que muitas, né? Eu acho que, porque eu gosto disso, eu gosto de ter... Gosta de se conectar de me conectar com as pessoas, isso, verdadeiramente, né? Então, esse meu lado começou a também me chamar para outras coisas, né? Então, a busca por a satisfação espiritual mesmo, de você estar fazendo o que você gosta, né? de construir ou de achar meu potencial. Sim. Né? Então, aí encontrei um curso chamado Cinesiologia, que é a Kinesiology, né? Que é uma terapia bioenergética, pode-se dizer, né? Porque ela trabalha com respostas do corpo. Quando você faz, né, eu faço perguntas para as pessoas, né, numa sessão, e aí os testes são nos músculos da pessoa. Então, eu vou testando, eu não fico esperando a pessoa me responder. Então, a resposta é física, né, mas através do toque, leve, nos braços e tal. Então, é uma terapia muito interessante. Eu me desenvolvi bastante como pessoa através dessa terapia também. E aí, foram 4 anos nessa faculdade, porque era em Edimburgo. Então, Edimburgo fica na Escócia, que, né, é tudo dentro do Reino Unido, mas são 5 horas de trem. Então, sei lá, se você pegasse um voo, é mais rápido, mas também tem a ida para o aeroporto, tarará. Então, uma vez por mês ou 2, eu fazia essa viagem, né? A faculdade Londres, lá era uma vez por mês? Uma vez por mês. 1 ou 2 vezes por mês, dependendo do mês, que né? diferente.
só que a gente ficava sexta, sábado e domingo, o dia todo. Ah, daí era pauleira Intensivo. também. Já é. Era intensivão. Uhum. Então, a gente eu lembro que eu ia e voltava né, se eu fosse de trem, voltava no trem, cabeça chacoalhando, né, porque eu tinha trabalhado tanta coisa, tanta técnica e tudo. Que a cabeça ficava um e aí era emocional que trabalhava e tal. Então, muita coisa já foi remexida, né, em mim, assim. Então, foi muito legal. Foi muito compensador e extremamente, assim, acorda a gente para um monte de coisa, né? Que bacana, Lu. E o processo de você entrar na faculdade lá, como que é lá? Tipo, vestibular Não tem também? nada a ver, não tem nada a ver com o processo aqui, né? Não era uma faculdade, assim, normal, como, tipo, Oxford, Cambridge, sei lá, eu não dependia disso, Certo. né? É uma terapia, então, qualquer um pode fazer, né? Na minha classe tinha uma senhora de 77 anos. Ah, meu Deus. Caramba. Fazendo o curso, Que né? belezinha. Tinham pessoas, tinha uma moça de 17, então, assim, o interesse é que unia as pessoas ali. Certo. Era uma faculdade paga, privada, né? Então, eu ia para Londres, ralava e pagava a faculdade. Então, assim, terapia alternativa, medicina alternativa, então não é uma terapia convencional Sim. também, mas já é aprovada lá, inclusive para você pegar fundos, né? Se eu fosse britânica, né? Eu poderia ter pago com fundos do governo e depois pago de volta, né? No banco, aquela sim, coisa tipo entendi. um FIES, né? FIES aqui no Brasil. Tipo um FIES. Então, tem um diploma, Olha, tem que bacana. um registro internacional, é uma terapia aprovada internacionalmente. É legal. Nossa, Sim. eu não escutei falar, na verdade, desse curso. Eu acho. O Sim. nome não me é estranho, mas eu acho que eu nunca me aprofundei. Dentro pra saber. dentro da medicina, tem o curso de cinesiologia e da fisioterapia. Quem estuda fisioterapia estuda cinesiologia como estudo do movimento, que é o movimento dos músculos e tal, do corpo, como ele funciona. Mas a cinesiologia que eu estudei vem da Nova Zelândia, chama-se PKP, Professional Kinesiology College, que é da Nova Zelândia, e eles o Dr. Bruce Dew, que pesquisou essa forma de você... Ele mapeou todas as técnicas possíveis que eles conheceram de correção, seja manual ou emocional, ou física e tal, e mapeou nos dedos. Então, assim, a gente encontra as técnicas para balançar a pessoa através de posições dos dedos. É uma coisa diferente, bem diferente. Mas mostra como o nosso corpo é tudo conectado, né? Tipo, Sim. Algo que, tipo, você falando me veio à mente aí, tipo, igual como a acupuntura também faz sentido, né? Tipo, é uma terapia alternativa que também, né? Tipo, Isso. entra em pontos específicos. Isso, porque a cinesiologia usa os pontos da acupuntura, né? Usa a medicina chinesa, os elementos, né, da medicina chinesa. Então, os músculos do nosso corpo são conectados através de meridianos. Então, tem toda uma ciência por trás, né, da medicina chinesa e de medicina ocidental também, né? Então, tem técnicas como hoje é conhecido NPL, né? Que o pessoal fala dessa reprogramação mental, né? Que as pessoas fazem. Então, tem dentro da cinesiologia também, é apenas uma das técnicas que a gente tem. Mas tudo dentro de uma sessão, assim, de um processo que você pergunta para a pessoa se ela está
a fim de que esse processo seja feito. Sim. Se ela está querendo melhorar, se ela está a fim de que não tem mais o problema, né? Seja qual problema for. Então, a gente não trata a pessoa como um doente ou porque ela tem uma doença. A gente trata ela para atingir os objetivos que ela quer atingir. Então, as sessões são guiadas por um objetivo. Certo. E aí a procura das emoções por trás disso, quando que isso começou e tudo mais. Então... Que legal. Demais mesmo. Nossa, demais. Vocês não imaginavam isso, né? Nossa, que tinha isso pra no mim meio foi, tipo, da história. Nossa, foi impactante. Foi tipo, caramba. Foi demais. Porque eu li essa parte de terapia no arquivo que você me mandou, né? Sim. Mas eu fiquei pensando, eu falei, gente, eu nunca pensei nisso. Porque eu acho que eu e a Lu, a gente nunca, embora eu conheça a Lu há algum tempo, eu nunca conversou sobre isso, né? Sim, sobre essa terapia. Sim. Que bacana. E isso mostra o que você tinha falado sobre as escolhas, né? Sim. Você escolheu fazer isso porque é algo que talvez se fosse olhar na sua mente não teria muito a ver com o que você estava fazendo ali no momento, né? Mas era algo que você queria e agregou na sua vida. Sim. E te trouxe muitos resultados, né? Com certeza. Isso com prova certeza. que tá tudo bem você fugir um pouquinho, às vezes, ali do que tá no seu direcional, né? Que na sua mente, não, eu só posso fazer aquilo. Mas não, você pode dar uma, né? Fazer um desvio ali, agregar um conhecimento extra e voltar pro seu... Sim, porque eu acho que tudo é parte da mesma coisa, né? Então, são maneiras de você buscar aquilo que você precisa encontrar. Então, assim, algumas pessoas fazem, eu caminho, né? Eu rezo, eu converso com Deus, ou eu busco dentro de mim muitas coisas, né? Vou buscar terapias fora e é muito... deixa a mente da gente mais alerta, eu acho, né? E eu acho que foi muito, muito importante para mim. E é uma coisa que eu gosto bastante de fazer, né? Mas quando eu voltei... então, eu me formei lá e já tive convite já para trabalhar numa clínica, né? Eu tinha uma amiga que era... ela era... Ai, meu Deus, como é que fala? Osteopata. Osteopata? Osteopata. Eu acho que é isso. Ela era osteopata e a gente trocava sessões na clínica dela. Isso né? lá? Isso lá em Londres, né? Nos meus últimos anos em Londres, eu trabalhava em loja de roupa feminina. E eu já não trabalhava mais em restaurante, essas coisas. Trabalhava em loja feminina. E aí eu conheci essa moça, que era minha cliente, e nós duas estávamos grávidas nessa época. Eu tinha terminado meu curso, né? Tinha pego diploma, tarará. Eu estava grávida da Georgia e ela estava grávida do filho dela. Ela já era uma profissional, né, da osteopatia. E a gente se conheceu nessa loja onde eu trabalhava e ela me convidou, vem trabalhar comigo, né, quando você se formar. Quando você se formar, não, quando a Georgia nascer, né, se você quiser, vamos trabalhar aqui na clínica. Eu falei, legal, né, que bom, já tenho um convite para trabalhar. E, mesmo assim, eu já atendia pessoas em casa, né? Porque faz parte do... você tem que atender pessoas e tem que submit, né? Tem que mandar os relatórios para a central da Nova Zelândia, eles têm que aprovar, e tarará, você tem examinador. Então, assim, não eu fiz um curso e... É tipo o mesmo processo que, pelo que dá para entender, que o psicólogo também passa, né? Que é um período de observação, que você pode atender, mas você também é observado, sim, né? Sim. Tínhamos sessões que fazíamos com como é que eu vou dizer? Uma pessoa, né? Uma pessoa já formada para dar o aval lá, que a gente estava fazendo um bom trabalho. Então, os olheiros sempre estão lá. Porque lá na Inglaterra, você tem que, para trabalhar com qualquer terapia, assim, você precisa ter seguro. Nossa. Insurance, seguro.
Sim, porque se você tem né, eu posso atender em qualquer lugar, mas eu tenho que ter um seguro e porque aquela pessoa, de repente, ela caiu da maca, vamos dizer, que a pessoa tenha caído da maca. Ou a pessoa veio com um problema, saiu, voltou, fala que teve um outro problema, sei lá. Você não sabe. Aí pode ter um problema judicial, alguma coisa assim. Nossa. Então, e para você ter... então, ninguém trabalha sem seguro. Todo mundo tem que ter seguro. E para ter o seguro, você tem que ter registro nos órgãos competentes, como a terapia que você faz. Então, eu tinha registro lá na Inglaterra, tinha registro internacional, porque a Nova Zelândia, o curso fazia parte de um registro na Suíça. Então, legal. né? Tinha que pagar, of course. O que não é pago nesse mundo, né, minha gente? O que a gente não tem que... Então, tinha tudo direitinho. Mas, quando a minha filha nasceu, a gente resolveu ir para a Austrália, porque o pai dela, a família dele estava morando na Austrália, embora ele seja da Nova Zelândia, tarará. E aí a gente falou, vamos para lá então, porque, né, eu vou ficar um tempo sem trabalhar, eu ia ficar um tempo, e aí ele poderia trabalhar lá, tudo bem. Aí a gente ficou lá 9 meses na Austrália. Foi uma experiência bem diferente para mim, porque eu dominava Londres. Você já sabia de cor salteado já tudo. tinha estado lá, né? Já estava morando lá por 7 anos. Então, assim, eu conhecia tudo, tinha meus amigos, amigas minhas que estavam também com crianças, né? Com filho novo e tal. Vínculos, já tinha... né? E que eu tenho vínculo até hoje e tudo, mas... E aí, para outro país, né? Começar tudo de novo. Aí eu falei... Um outro ritmo. Outra coisa. Outro sotaque, outro tudo. Tudo diferente, embora tudo seja inglês, é diferente, né? Então, foi bacana, porque eu consegui passar um tempo com a minha filha. Né? O primeiro ano dela, não trabalhei, eu fiquei de mãe mesmo e tudo, mas sentia uma falta imensa de trabalhar. Nossa, dá uma agonia, uma né? pessoa que trabalhou até aquele momento, né? Muito acelerado, sim. separado, o corpo dá um baque, né? Dá. Tudo fica... Mas foi muito legal. E daí, depois, a gente resolveu voltar para o Brasil, né? Eu falei, eu não quero morar aqui na Austrália, não. Não Tô achando acostumou aqui, muito. não acostumei. Porque a gente estava numa cidade menor, né? Tipo de lugar que você... Né? Acho que nos Estados Unidos tem muito disso. Eu não conheço tão bem os Estados Unidos. Mas de você poder só andar de carro, você não tem muito... Como que eu vou dizer? Autonomia, eu acho. Você tem que estar com o carro, você tem que ir de carro, você tem, né? E as pessoas, mais assim, condomínios de casas, as pessoas são mais espalhadas, você não vê muito gente. E eu, né, volta aquela história de gostar de gente, né? Então... Não dá certo. Você foi para uma assim, cidade em que, Londres, você vai tinha para muita qualquer gente. lugar, tem um monte de gente, né? Você se distrai até com as pessoas. Então, mas a gente voltou daí para o Brasil. Daí eu vim primeiro, depois meu marido veio e aí a gente resolveu ficar por aqui, né? Eu até comecei a trabalhar numa clínica, trabalhei por alguns anos, mas ao mesmo tempo dando aula já, porque as pessoas me procuravam. Nossa, mas você já dava aula antes, aí ficou tantos anos fora. você veio com uma Você tem que dar bagagem. Agora é a hora Se você não der aula, as pessoas iam surtar. Então, até alunos que tinham sido meus alunos, já quando adolescentes, voltaram como adultos, fazendo faculdade, terminando, sei lá, fazendo mestrado. Ai, teacher, preciso passar num TOEFL, preciso passar não sei que exame, me ajuda, nananã. Então, comecei a dar aula, né? E aí nasceu a The Bridge, aí nasceu a nossa primeira escola, porque eu tinha muitos alunos e tinha uma amiga que também era professora, e eu falei para ela, olha, não vou conseguir dar conta sozinha, vamos abrir alguma coisa? Ela, será? Não sei o quê, né? Já tem tanta escola, já tem lá. Bom,
bom, vamos, né? Então, a gente abriu, eu e ela, a primeira turminha de adolescentes, assim, e começamos assim com quase nada, né? E foi seguindo. Aí depois de 2 anos ela saiu e entrou o Nathan, né? Que foi meu parceiro todo esse tempo de The Bridge depois disso. Então a escola já tem 15 para 15 anos. Caramba! Já é uma adolescente. Você tá na fase rebelde. Fase rebelde. Então, e eu gosto muito de dar aula também. Eu gosto muito de dar aula. Mas aí, como o negócio ficou... Né, eu sempre trabalhei bastante na The Bridge, porque né, o Nathan não falava português. Falava muito mal. Você lembra, né, Rafa? Eu lembro, era muito engraçado ter aula com o Nathan. Conta do sotaque dele, daí tinha palavras que às vezes ele não conseguia traduzir, era engraçado. Porque, tipo, querendo ou não, é difícil, né? O português em si, ele é muito mais difícil, né? É uma das línguas mais difíceis. Sim. Que acho que o pessoal fala que pra você aprender o português, quem é de fora, é muito complicado, né? Mas era engraçado. Mas também era um desafio para nós. Exatamente. E até hoje algumas palavras ainda ele dá uma travada, né, pra falar, né? O sotaque Encontrei com ele esses dias, conversei um pouco, ele vê que ele dá uma arranhadinha. Fala em inglês que vai. Aí, mas aí a gente entra nessa coisa de você aprender uma língua depois de adulto, né? Alguns adultos têm facilidade e eles conseguem ir bem, assim. Mas outros já não têm mais ouvido, né? Porque o ouvido de uma criança, até os 10 anos, ele é mais maleável. Então, você ouve os sons e imita perfeitamente, né? Tem essa capacidade. As crianças têm essa capacidade. Então, quem aprende inglês cedo tem muito mais chance de ter um inglês muito próximo, se não igual ao inglês nativo. Né? Então, eu insisto muito para as pessoas na história de aperfeiçoar o sotaque, de falar bem o inglês. Porque você é julgado em relação ao quanto seu inglês é bom. Entendeu? Só falar que tem sempre alguém julgando, não adianta, né? Não adianta. Aquela história, né? Tem uma postagem que é assim, enquanto você fala, eu fico checando sua gramática, né? É tipo isso. E é exatamente isso, na verdade, né? E a gente faz o mesmo em português, não fazemos? A gente faz isso. E a gente julga as pessoas pelo o quão bem eles falam português. Ou com mal. Fala mal. Esse cara fala mal, né? Porque também não é legal, a gente sabe que pode soar como um preconceito e que não é uma coisa boa de se fazer. Mas... subconsciente nosso fica lá. Você pode às vezes não falar, mas né? tipo, às vezes você tá prestando atenção, infelizmente. Sim, e às vezes a gente usa o português mal falado ou muda a nossa linguagem para nos comunicar com certas pessoas, né? Então, se você vai falar com uma pessoa que fala daquela forma, você já muda e você começa a falar igual a ela. Sim. Exato. Então, isso é uma coisa que a gente faz naturalmente, né? Exatamente. E o inglês o português, ou italiano, qualquer língua, eu acho que você vai aprender depois de adulto, você precisa de mais exposição e mais aperfeiçoamento de sotaque. Sim. Porque a entonação é diferente. Sim. Quando a gente fala, né? E não adianta, né? É incrível como crianças, elas são mais maleáveis para tudo, né? Tanto para prática de um esporte, né? Para a língua e inteligência Eles de uma criança. Eles estão frescos, né? Tá ali, Sim. o cérebro bem tranquilo. Tá bem pode aprender. Mas puxando um pouco do que a gente estava conversando antes, das câmeras serem ligadas. Sim. Como foi para você ir para a escola em si, quando chegou a pandemia? Vocês já tinham ali um método de ensino modo EAD? Você já ensinava, já fazia aulas tipo por videochamada ou não? Foi para você ali um start mesmo quando veio a pandemia e falou, não, agora é a hora vai ter que ser digital o negócio. E na época você ainda estava na The Bridge? Não, eu já estava na FISC, né? Certo. A FISC, eu comprei a FISC em 2018, final de 2018. Então, vai fazer 4 anos agora. Certo. E 2019,
né, eu mudei para onde ela é hoje, na Avenida das Mangueiras. E aí, 2020, teve a pandemia. Que bacana. Na verdade, eu tinha já antes da pandemia começar, eu tinha feito um curso em São Paulo para professores de inglês. E lá eu conheci uma professora que me indicou um casal e tal. E falou, olha, esse casal aqui está comigo há um tempo, mas eu não posso mais dar aula para eles. Você quer pegar? Eu falei, tudo bem. Então, eu estava em São Paulo nesse dia. E eu ia até eles para dar aula de inglês no consultório deles, é um casal de médicos, então eu ia até eles. Aí, quando acabou meu curso e não ia ter uma turma nova do próximo. Eu falei, e agora? Agora eu não estou mais em São Paulo, como eu vou? Como eu vou continuar com essa dupla? Eu quero muito continuar com eles. Aí, eu sugeri, falei, vocês querem tentar fazer online? E fizemos online. Umas 2 vezes, 3 vezes. Eles, vamos ficar online, tá ótimo. Porque daí eu faço de casa, tarará, facilitou. Tá, então eu já tinha eles online. E a gente já tinha, eu acho que na The Bridge, 1 ou 2 alunos também que faziam online. Então, quando a pandemia entrou, e a gente sabia que ia fechar tudo, nós conversamos e decidimos que íamos entrar imediatamente com as aulas online. Não ia ter break. Porque muitas escolas deram férias, ou semana de break, espera ver o que vai acontecer. Falei, não, porque aperta e o povo espana, né? Falei, não, vamos já entrar com aula online. Todos os materiais que a gente trabalha hoje em dia, todos, mesmo antes da pandemia, já tinham acesso online, já tinham o digital, né? Essa é a importância que eu falo de se ter um material confiável para trabalhar. Então, quando as pessoas procuram por um curso de inglês, eu acho, claro, eu sou suspeita, porque eu tenho 2 escolas, né? Uma escola e meia, sei lá. Mas eu aprendi inglês numa escola. As pessoas que têm a melhor qualidade de inglês que eu conheço aprenderam inglês em escolas de inglês, né? Porque é uma maneira de você saber que o método que está sendo aplicado, ele tem continuidade. Que você vai conseguir, que você sabe que você saiu do iniciante, você vai passar pelos processos e se você não parar, você vai conseguir atingir o seu nível mais alto, né? Você vai atingir um avançado. Que legal. Só que não dá para a gente garantir isso com qualquer material ou qualquer professor. Então, o professor que é um professor, tem maior respeito por todos os professores, mas todos nós precisamos passar por um crivo de nível. Para saber se está apto também para ensinar determinado nível. Exatamente. Então, assim, você vai estar tão avançado quanto o seu professor vai conseguir te passar o avançado. E muitos professores não são avançados. Eles falam inglês ou eles ensinam inglês, mas eles não têm nível avançado, né? Então, às vezes, muitos não têm comprovação de nível, né? Então, hoje tem uma febre de fazer aula online, tem professor particular, aprende inglês em 2 semanas, 6 meses. Sei lá, milagres. Milagres mesmo. Arrasta para cima que você... Arrasta para cima e você já aprendeu. Então, isso não existe, gente. Tenham cuidado, porque aí você compra um curso, você se investe numa coisa que realmente não vai ter aquela... não vai fixar, porque se for decoreba, não vai adiantar, porque se mudar uma vírgula, você já não sabe mais o que você está falando, né? Então, você tem que entender. Isso é um processo, e um processo muito individual de cada um. Não dá para... Qualquer método, o professor que está em sala, ele vai ter que observar cada aluno e a facilidade de cada um, né? O ponto de aprendizagem daquele aluno, qual que é? Né? Então, a gente precisa continuar sendo curioso. Eu não posso só lá dar um tapinha no método. Meu método é esse. Pá!
né? Entendam. É esse aqui, você vai aprender com o meu método. Não é isso, a gente vai ter que aplicar o método para que todos entendam, né? Então, a gente tem que ser super flexível, as pessoas são muito diferentes, tem alunos de todos os tipos. Né? E tipos, idades, né? Formas idades. E você identifica, né? Você como profissional ali que ensina, você consegue identificar, né? Cada aluno, o perfil, a facilidade, às vezes. Sim. Sempre tem aquele que se destaca mais. Nossa, ó, ele já entende Com mais. certeza. Ele já se pronunciou melhor. E aí vai puxando, né? Exatamente. Até a gente ter o discernimento de, às vezes, até conversar com um aluno que se destaca muito e tirar ele um pouco do foco, né? E tirar a atenção dele, porque a comparação existe, né? Então, se eu, tímido, me comparar a alguém que fala bastante e fala muito bem, eu não vou mais abrir minha boca. Exato. Né? Então, numa classe, num grupo qualquer que seja o tamanho, o professor tem que observar isso, né? Ele não pode continuar dando lado ou enaltecendo só um, exatamente. Então, é a hora daquele aluno ajudar aquele outro, né? E colocar em parzinho e fazer com que eles todos se sintam vitoriosos naquela aula, que todos tenham atingido o objetivo juntos, né? Um complemente o outro, um ajude o outro. Porque quando a gente ensina também a língua, a gente tem que ensinar, eu acho, a cultura, né? E você vai fazer parte de um mundo que fala inglês, e é melhor que você faça o melhor, né? E tenha essa preocupação com o outro, né? Sim. Vocês querem break? Quando eu tive a oportunidade de estudar, eu quero, não só quero, como se Deus quiser, eu vou voltar logo, porque eu quero terminar de vez. Eu tenho que também terminar. Exato. Porque eu fiz... Continua, depois fala. Não, pode falar. Senão você vai perder o raciocínio. Não, esse tá cravado. Porque eu fiz o tempo com vocês, daí eu parei quando eu fui pra faculdade. Dei sorte da minha faculdade continuar com o inglês. Então eu fiz os 4 anos de inglês. Daí agora que eu terminei, eu preciso voltar, né? Porque eu não concluí tudo, né? Que não fiz prova de Cambridge nem nada. Mas, né? Como a Lu falou, nunca dá pra parar, né? Porque senão me ferrugem. E nesses 4 anos que eu fiquei, a gente começou com uma turma com 20 alunos, e aí no terceiro ano a gente já tinha 4 alunos na sala. E foi exatamente assim, tinha sempre o que se destacava mais, e foi fazendo as duplinhas, e foi desenvolvendo. Diminuiu muito a sala, mas boa parte saiu dali, assim, um básico. Se um dia decidir voltar, vai voltar tranquilo. E me ajudou muito. Eu tive uma professora muito boa também, na época, eu não posso reclamar, que ela sempre focou exatamente nisso que você falou. Quando ela percebia que alguém, por exemplo, a Rafa tá bem. Ela pegou essa pronúncia muito rápido, ela conseguiu identificar muito rápido como ela junta essas letras. Então, ela vai ajudar o Luiz, que tá ali, tá dificultoso, não tá conseguindo. Que eu lembro que no segundo ano, a gente já não podia falar português dentro da sala, literalmente. Sim, literalmente. Era tudo. Até a minha professora brincava. Depois eu falo. A minha professora brincava, viu? Errou. Você tá aqui pra isso, você não tá pagando porque você sabe. Se você soubesse, você não estaria aqui pagando pra aprender. Exatamente. Você tá pagando exatamente por não saber. Então, chega e fala. Eu lembrei da minha primeira aula com a Lu. Ai, meu Deus. Não, porque, tipo, eu tava toda assustada, porque a turma que eu entrei já tinha começado, acho que fazia uma semana, pouco. Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Então, eu devo ter me embananado todo. Daí, toda vez que eu lembro, eu dou risada. Porque na minha cabeça eu devo ter falado coisa tudo errado. Mas a Lu me salvou. Filha, ainda bem que a minha memória não é tão boa assim. Eu lembro. Mas essa é a essência, não é? Você tá numa escola, você tá num curso por não saber. Exatamente. Se você soubesse, você estaria lecionando. E não ali. Eu acho que você não pode nem ter os dois extremos. Não pode ter os dois extremos. Então, assim, na minha época, quando eu aprendi, eu sentia eu acho que uma pressão em ser perfeita. Se eu não souber tudo primeiro, aí eu não posso falar. Eu tenho que saber tudo do inglês para depois falar. E não é isso, não é assim, né? Porque o que aconteceu quando eu viajei? Eu via pessoas que chegavam sem falar absolutamente nada em Londres, né?
Nada, não falavam hello. Nem good morning. Semana seguinte, eles já estavam trabalhando. Eu falava, gente, mas trabalhando onde? Né? Quem que contratou você? Como assim? Eu aqui como... Trabalhava em pub, recolhendo copo, tipo, não falava com ninguém, mas já era exposto, né? E aí, o que é a necessidade que faz, né? A pessoa. Então, você não pode não falar. Essa coisa a gente tem que falar, tem que se comunicar. Tem que sair errado, né? E claro que você não vai ficar só nessa coisa de repetindo, mesmo que seja errado. Você vai ter que aprender para ir se aperfeiçoando. Essa a meta. Mas o que a gente via era isso, em um ano, eles estavam falando super bem. Eles cometiam erros? Sim. Muitos. Conseguiam escrever com fluência? Mais ou menos. Então, um ano de inglês fora do Brasil, para quem nunca fez inglês na vida, não é o suficiente. Entendeu? Então, tem muito disso também. Às vezes a pessoa fala assim, um professor morou fora. Nunca fez inglês antes, viajou, ficou um ano, voltou. Já dá para ensinar inglês? Pensem em vocês. Né? Se fosse alguém que... Você acha que o Nathan, por exemplo, poderia ensinar português? Então, né? Já mora no Brasil há quase mais de 15 anos. Então, assim, existem... eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de cautela, também, né? De identificar melhor, assim, o quanto que, né? Que você vai... Como que você vai investir no seu inglês. Até porque não é só a questão do falado, né? Tem você conseguir ouvir, identificar o que a pessoa está falando, você saber, tipo, a gramática, porque... O que mais pega, eu acho que é a gramática. Exato. Né? Você sabe o que eu imaginava? Eu pensava, assim, né, como professora né, falante da língua, que o mais importante seria falar. Aí eu fiz uma pesquisa, que eu dei uma entrevista em outro lugar, eu fiz uma pesquisa para eu saber alguns números, assim. E fiquei surpresa de saber que, na verdade, a forma mais utilizada do inglês é a escrita. Por causa dos e-mails, por causa de trabalhos, de né, faculdade, tudo. Então, a forma mais... a única forma de comunicação em empresas hoje documentadas são os e-mails, né? Então, tem que saber escrever também, né? E a escrita daí entra na parte de gramática. E gramática, eu acho que qualquer língua é complicadinha. Mas fazer o quê? Tem que estudar. Exato. Tem que aprender. Mas a gente não aprende tudo de uma vez, né? Vai aprendendo aos poucos e vai utilizando isso. Você lembra, né, que em 2019 eu fui convidado a trabalhar na Copa América, né? Sim, sim. A empresa que eu trabalhava, ela é ainda uma certificadora digital. E no ano da Copa América no Brasil, ela foi chamada para fazer todas as credenciais, tanto de jogadores, jornalistas, enfim, de toda a Copa América. E eu fui selecionado aqui na região do interior de São Paulo para ir até lá. Que legal. Por eu estar cursando inglês. Só que assim, para mim foi tipo, quê? Imagina, eu não vou conseguir falar. Como que o cara vai chegar? Eu falei, mas beleza, eu sou do interior de São Paulo, vai ter mais gente lá no grupo que vai dar um help. Quando eu cheguei lá, ninguém do grupo nem fazia curso de inglês. Não fazia nenhum, tipo, nada. Era eu. E eu fiquei, tipo assim, eu fiquei nervoso de verdade, porque eu falei, caramba, eu gosto do inglês, eu estudo, eu entendo, tipo, escutar, assim, graças a Deus, eu consigo entender bem pra caramba, mas e falar, e agora, como que vai ser? Aí eu falei, bom, vou fazer o seguinte, vou torcer pra não vir ninguém. Copa América, não vai vir ninguém, né? Não vai me imaginar que não. Aí passou o primeiro dia, nenhum estrangeiro. Top. Segundo dia, nenhum estrangeiro. Glória a Deus. Continua assim. Aí no terceiro dia eu tava lá dentro da Copa, tomando café. Chegaram todos os estrangeiros de uma vez. A menina chegou correndo. Luiz, tem um jornalista do Japão e ele só fala inglês. E ninguém lá tá entendendo nada. Eu lembro que nesse dia eu não sentia o meu dedão do pé. Sabe quando gela tudo Já assim? sei. Eu falei... Vamos, né? Eu tô aqui pra isso. Aí eu lembro que eu cheguei e recepcionei ele, conversei, perguntei, pedi os dados que eram necessários, indiquei, levei ele até onde ia ser tirada a foto, expliquei como funcionava a credencial, aonde ele tinha que mostrar, onde era o campo e tudo mais, tudo isso assim, falando em inglês e tudo mais. E eu lembro
falando um pouco, não de religião, nem nada do tipo, mas Deus usou de uma pessoa um dia, muitos anos atrás, em falar que eu estaria em um lugar diferente e eu falaria um idioma sem eu ter o domínio dele. Que Deus iria me guiar, iria falar junto comigo. Não seria eu, seria Deus. E eu lembro que quando ele foi embora, me agradeceu, tipo, super simpático, e saiu. O meu supervisor veio, caramba, você fala fluente, que top, nossa, parabéns. E eu tava assim, tipo... Eu não sei de onde veio, não. E aí eu lembrei disso. Eu falei, não, foi Deus que falou, não fui eu. Porque por mais que você estude, é o que você falou. Se você não persistir, se você não ler, se você não escrever e não estudar de fato... Eu era um aluno que eu gostava, mas eu não era aquele aluno que chegava em casa, eu vou ler um livro em inglês, eu vou estudar. Eu vou escutar uma série só em inglês. Não, eu era bem procrastinador, sabe? E falar, pra mim, foi uma experiência incrível. Aí depois desse dia, graças a Deus, deslanchou. Aí, nesse dia foi que... Eu acho que foi qual de vocês que brincou que chegou um monte de estrangeiro. Nesse dia chegou jornalista, teve o representante do presidente do time do Catar, conversei com ele, foi Ele assim, pegou tanto sotaque difícil, provavelmente, né? Foi, tipo, o do japonês, tipo, ele falava muito ruim. Só que pra mim foi ótimo. Porque ele falava pausadamente. Devagar, então claro. Pra mim foi um sonho. Continue todo De mundo repente chegou um jornalista dos Estados Unidos, de Nova York. Eu não lembro o nome do jornal, só que ele era... Mas era um jornal bem reconhecido. E ele chegou, tipo, falando inglês assim, rapidão. Eu fiquei tipo, meu Deus. Teve uma hora que eu falei, repeat, please. Sim. Aí eu tentei explicar pra ele que eu não era tão dominante do idioma. Aí ele... se tocou. Porque eu acho que é uma coisa bacana também a gente frisar. Explica pra pessoa que você não é dominante. Com certeza. Que aí ele vai... tá bom. É igual vir um estrangeiro vir falar com a gente. Aí ele fala, não consigo entender. Aí você fala mais devagar, você tenta dar uma... Né? E é isso. As experiências nos mostram a realidade. Eu acho que assim... são objetivos também de viagem, né? Por exemplo, que nem se falou de você estar num país e você precisar se comunicar e como que você faz. Acho que a gente tem que ter o cool, né? Ficar assim, respirar e tentar. Só não fazer que nem a moça que... uma amiga me conta, sabe? Parece piada, mas é verdade. Que a mulher, no meio do shopping nos Estados Unidos, queria comprar um liquidificador. E ela falava, liquidificator! Liquidificator! Imagina, as pessoas olhando, meu Deus. Né? Então não dá só pra enfiar uma palavra lá que não... só transformar, né? Tentar colocar só o finalzinho. Colocar o Ishan, né? Ishan e pronto, né? Ontem eu tive que falar uma palavra, eu apresentei um seminário que é da ISO. International, eu não sei se eu vou falar certo, tá? Pode me corrigir, não tem problema. Como que é? Eu sei que é internacional... organização de denominação. Só que era for standardization, alguma coisa assim. E eu tive que falar no meio do seminário, eu fiquei tipo... Eu travei, eu tive que voltar, daí eu falei assim, quer saber? Na hora de treinar, eu falei, no seminário eu vou falar só a parte de português. Aí eu fui e falei só o português, porque é muito, a pronúncia é muito... mas acontece, trava demais. Né? Acontece, é normal. Todo normal. mundo passa por isso, não adianta. Aproveitando essa pausa para falar da Posital Veículos. Exatamente, né? Quer realizar o seu sonho do seu carro novo? Na Posital Veículos isso é garantido para você, os melhores carros, portfólio incrível, eles têm o maior estoque da região de carros seminovos, 0 quilômetro. Exatamente. Então, tá pensando em adquirir um carro novo, sair aí, passear com a família, viajar, vai na Positel Veículos, que lá eles têm as melhores possibilidades de negociação para você. Exato. E agradecer também o pessoal da Humaitá, que tá aqui com a gente. Exato. Mandou um café da manhã, né? Porque hoje a gente tá gravando de manhã, galera. Um café da manhã muito bom, com doce, com baguete, com pão de queijo. E lembrando que a Humaitá também faz delivery agora. Então, só entrar em contato pelo WhatsApp com eles, que eles já mandam aí direto pra casa de vocês. Exatamente. Comer é a melhor coisa da vida, né? A gente daqui a pouco já come. Tem nem o que falar. Bom, né? Voltamos ao nosso papo. E daí, agora então, Lu, você fica mais dando aula de inglês? Ou você ainda faz a parte de terapia esqueci o nome. Cinesiologia. Eu faço. Eu criei um espaço para isso. Que legal. Né? Eu criei um espaço para isso. E na minha vida também, né? Porque eu acho que a gente tem que deixar aquilo que a gente gosta, né? E que faz bem. Então, eu tenho um espaço para isso. E dou aula, claro. Dou aula
lá na FISC, tenho os meus alunos particulares, né, de alunos que fazem online também. Então, e diretora, né, e faço vai tudo. lotando a agenda. Diretora, empreendedora, mãe, professora. Tudo. E vamos que vamos, né? A Não gente dá pra vai parar. junto, E né? dá certo, não adianta. Bate um bolo no break. Aí eu vi mesmo que a pessoa de sério. Eu falei, Não, cake. aquele cake não fui eu, foram as crianças e eu o teacher delas. Mas que eu de amava vez em cooking quando class. dá vontade. Nossa, Cooking eu class amo. sempre tem. Ai, Tem que é ter, né, maravilhoso. Luiz? Que delícia. E eu Não amo tem cozinhar, jeito. então aí você descobre os nomes das coisas Nossa, aí, eu amava. e a naturalidade. Sim, Nossa, o que eles sim, comem em tal lugar. sim. Eu acho que a primeira cooking class que a gente teve foi pancakes. Pancakes é Nunca tinha comido. demais. Ai, que alegria. O meu foi cupcakes. Cupcakes. Apesar de eu não ser muito fã de doce, Sim. mas foi gostoso. E aí você pergunta, vocês querem fazer salgado? Doce, Todo né? mundo quer Todo fazer mundo quer doce. fazer Não adianta doce. que- tem tipo, aqui. eu acho que todas as cooking classes que eu participei era doce. A gente fez doce. Ou era pancakes, ou era cookies. Era só A doce. gente fez uma... Ah, não, a gente fez pizza uma vez. A pizza. A gente fez uma tarde de pizza. A gente fez uma apple pie ali na FISC. Nossa, eles reproduziram em Olha, casa. que Gente, ficou bacana. tão boa. Meu Deus. Eu nem acreditava. Meu Deus. Porque, claro, que a gente fuça, né? Na Aham. internet também. Então, tem umas receitas que a gente aprendeu e reproduz e, E vai tal. aprendendo junto. Mas o Google ajuda bastante. Nossa, YouTube. facilitou, né? Facilita a nossa vida de Sim. acesso, Total. não adianta. Com certeza. Bom, aproveitando então, explicar pro pessoal, né? Que hoje a gente estava conversando antes sobre não só a necessidade, mas o quão interessante é que as pessoas façam idiomas, né, Lu? Sim, galera, Sim. aprenda. Então, para você que está em casa e tem esse desejo, não sabe como, tá meio indeciso, FISC e The Bridge estão aqui na nossa cidade totalmente de portas abertas para vocês, para você poder realizar esse seu sonho de falar um idioma, aprender, conhecer Exatamente. culturas de fora. Então, procura lá, a gente vai deixar o Instagram na descrição. FISC, idiomas e The Bridge, idiomas também, tá ali de Exato. portas Sim, abertas, né, Lu? sim, Vocês com estão lá certeza, esperando o com pessoal lá, né? certeza. A diferença a FISC o método FISC que vocês já conhecem, que todo mundo conhece, que está há mais de 40 anos em Tatuí, já formou muita gente, eu inclusive, né? Então, é garantidíssimo inglês e espanhol, né? Além de cursos profissionalizantes e também esqueci, informática. E lá na The Bridge temos 5 línguas. Então tem o inglês, francês, alemão, italiano, espanhol. E o inglês de lá é mais britânico, tá? Por causa dessa passagem aí nossa pela Inglaterra, todo o histórico. né? E aí, materiais Cambridge e tudo. Então, tem umas diferenças assim, né? Mas todo mundo vai ser super bem-vindo. E é aquela coisa, né? Cada pessoa, às vezes, se adapta com método de ensino diferente, Com né? certeza, Então, com é bom certeza. ter aí diferentes Como eu formas. brinquei mais cedo, inglês e espanhol, FISC. O Luiz já chegou falando isso. É isso aí. E aproveitando toda essa desenvoltura de idiomas, agora eu vou passar vergonha aqui agora, né? Um detalhe que eu não sabia dessa pauta, tá? Só pra constar. Eu trabalho com surprise. Não, Bom, não, o nosso não. back-end ali, ele vai falar algumas coisinhas pra gente, a gente vai fazer um stop. Eu não sei de onde. Gente. Eu não sei onde minha noção tava quando eu expliquei essa ideia. Só em inglês, só pode as palavras, tudo que for ali que é nome, fruta, cor, animal, objeto e profissão. Essas 6 possibilidades só podem ser respondidas em inglês. E lembrando, não pode repetir. Ah, mas nome... Então, por exemplo, nome... Nome é normal, né? Você tem que ser com a pronúncia. Não, tem que ser com a pronúncia. Nathan. Eu não vou dar de graça os nomes Você aqui. sabia que tá o meu ligado? nome a pronúncia é Lois. Quer dizer, pelo menos falaram, mas não é. Tive a oportunidade de encontrar 2 americanos no Museu de Louis, Ipiranga. Louis. Meus amigos queriam tirar foto. Ninguém teve coragem. Eu cheguei e falei, hi, can you picture, please? Aí, yeah, how your name? Fui perguntar para ela, Luiz. Lois. Eu nem insisti. É isso. É isso aí. Aí eu tava no Tudo meio bem, do pátio você do Museu falou, de tá Ipiranga, certo. ele gritou, hey, Lois. Aí, meu Instagram é Lois, inclusive. Mas enfim. Vamos então? A letra dá pra vocês tirarem na mão. Ai, meu Deus. Escolhe. Vai da sua cabeça. Melhor que a gente tirar, não.
Ah, vai chegar com... Nada lá, de... vamos lá. Mas em inglês é mais fácil de estudar. Letra A, sim, é. Valendo. Quê? B? P? P, De pato. ok. Fala qual que O é. quê? Nome. Da Lu fala primeiro, Lu, você e eu? Pode ser? É, vai. Faz tempo pra pensar. Peter. Nossa. Ah, eu lembrei do filme. Patrick. Oh my God. Já foi, Peter. Aquela o do Luiz desenho tentando me animado. dar... O Lucas tentando me dar dicas. Aquela do desenho animado, que é uma pig. Ah, Peppa. Peppa. Nossa, é o nome mesmo, né? É. Gente, vocês veem que eu sou muito boa, hein? Ixi, dei outra dica já. Ainda bem que começa com você pode usar isso. Fruta. Pineapple. Nossa. Meu Deus, Você sabe alguma? Eu acho que eu sei. Eu vou ter que lembrar. Nossa, É que a pronúncia veio na minha cabeça. Mas... Come on, Rafa. Pear? Pear. Tem mais, Tem mais, Luiz. eu tô tentando... Tem mais, a minha cabeça já travou. Ainda bem que eu falei pear. Gente! A Lu vai ter que chutar todas as nós, aparentemente. Vou ter que falar? A gente vai ter Vou ter que fazer soprar? inglês, não? Voltar pro curso. Plum. 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 Aí, galera, obrigado. Plum é Essa vergonha. aquela, tipo, nectarina, aquele bem roxinho, sabe? Nossa, meu Deus, eu não ia- Ameixa japonesa. Plum. Plum. Todo mundo treinando em casa, vai treinando a Vai pronúncia. anotando aí, ó. Vocês, palavras novas. Ó, de graça, hein? Cor. Cor. Eu lembrei. Aí eu tô com uma cor Pode aqui. falar. Purple. Todo mundo lembra de ver. Pink. Ah, Deus. Celso. Ah, se foi. Purple, pink. Só tem purple e pink, galera. Purple pink. A gente junta as... Cadê? Ixi. Se a Lu não lembra, porque não tem mais. Ixi. Não me lembro. Eu acho que... Então não tem. Acho que não tem mais, não. I don't know. Ixi. Me líder. Se a gente for buscar, vai vir. Vai, com ter, certeza. vai vir. Mas assim, a gente fica com purple e pink, tá tudo bem. Eu aceito a pergunta. Próximo. Animal. Animal. Eu falei pig antes já, né? Permaneça com o pink. Peacock. Well done. Caramba! Quando eu tiro umas palavras da minha memória. Tentando tirar do fundo do baú. Pato não vale. Nossa, meu Deus. Nossa, é interessante que eu lembro de um, eu já não lembro de mais nada. Uhum. Acaba. Eu sei de um. Vai lá, qualquer coisa você pede ajuda pra Pode? Pode. Porcupine. 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 Que é aquele que cutuca. Porco espinho. Porcupine. Platypus. 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 É um animal australiano que tem o coisa de pato. Ai, que é o que faz do Pênis e Corvos. Ornitorrinco. 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 Platypus. Platypus. Nossa, que Aí, da galera, hora. aprendemos. Vai anotando os nomes dos animais aí, galera. Não, Depois a gente tem que Eu já traduzir. ia falar ornitorrinco. Ornitorrinco. Que legal. Vai, Objeto. Objeto. Plate. pensa. Oh, my pen. Great. Essa foi Essa vai ser tensa. Profissão. Ui, profissão. Pythor. Painter. 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 Na trave foi. Mas agora você acha outro que é o Luke falou. Droga. Não, eu, né, ajudei. Painter. Painter. Puxa. É uma profissão, né, hoje. Politician. Politician. E eu fiquei. Gente, com P. A Lu que já sabe. Não. Se você... Ah, eu sei. Não. Posso? Can I help you? Police. 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 Ah, police. Police officer. Verdade, police officer. Nossa, Police gente. officer.
Minha cabeça lembra de peacock e não lembra de... só de pássaro. Tudo bom? Só Sério? lembra quando precisa, né? Meu, Dos o que police acontece? Não officers. sei o que faz. Acabou? Acabou aí? Aqui acabou. Passamos. Next letter. Nossa, Jesus. Vai ser três letrinhas. Nossa! Jura? Que isso? C. C? C. Name first? Yeah. Caroline. Cassie. Vale, Cecília. Cília. Que chique, Cília. I love Cília. É o nível mais... Né? Cassie Salazar. Fruta. Fruta. Kiki. Aqui. Acho que eu lembrei de um, mas eu não sei se é. Cranberry? Cranberry. Tadá. É verdade. Cranberry. Tem narração na minha Gente, eu cachorra. não tô lembrando. Coconut. Nossa. Ó céus. Nossa, com C? Nossa, eu tô fazendo cara de boca. Não tá vale muito kiwi. bom. Kiwi. Kiwi fruit. Não vale. Carambola. Carambola. Christ, não me lembro. Can't remember Eu tô- any other. Eu gasto tudo numa palavra só, daí a memória fica só não. Ah, já sei. Uma que é brasileira. Que é do Nordeste. E a gente come o negocinho dela, assim, o cabinho que vem dentro de uma... Que é uma nut. O cabinho, descasca o cabinho, dentro tem uma nut, uma nozinha, que se chama castanha de... Castanha. Do quê? Do Pará? Não. Que vem em cima da fruta, que se Caju. chama cashew. Cachu. Cashew. 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 No Pará? Cashew. Jogar uma castanha de luz. Para. Parar, não é Nem fruta. a associação ia dar certo. Nem o D ia ficar bom. Ai, ai, ai. Oh, mas- Ok. Cor. Cor. A gente tá com C, né? Vou escolher uma cor bem... Eu já não tenho cor na minha cabeça. Crimson. Nossa, É um meu tipo de Deus. vermelho. É, tá? e daí, Crimson. nossa, e daí é um tipo de Assim, vermelho. é- Eu ainda não é? tô nas cores Daí você já... primárias. O que outra cor com C? Other color. É. Caramelo. Caramel. Caramel. Camel é uma Camel. cor. Camel. O animal é uma cor. Ixi. A Lu, ela já vai contando antecipadamente. Muito bom. Camel. 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 Que é aquele marrom, né? Isso, meio cor de burro quando foge, né? Como costuma É, dizer. cor de caramelo é o camel. Caqui caqui mesmo. Caqui. Caqui. Ah, mas Mas a cor em caqui si. é com K. Ah, The color. fiquem espertos. Caqui. Então, não temos. Não temos. Que Eu cinza. aceito rapidamente a derrota. Grey. Não, é grey. Grey. Ah, é grey, verdade. Colocar o Cray. Cray, Só que Não, não é de Grey's Anatomy. gente, não tem, eu acho que não No, sei. I don't think so. É. Not the basic ones. Animal. Animal. Camel. Cat. Gente, o que me passa na cabeça? Eu só penso em stop. Cat. A Lu lembrou. Pode falar. Cricket. 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 What's a cricket? I don't Cricket. remember. É um grilo. 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 Cricket. Mas o camaleão também é com C, né? Chameleon. Chameleon. Isso. Eu ia falar isso que é como ele CH, pronunciado, né? chameleon. Cameleon. Cama. Ah, já me animei, já tá no fim da... Já relaxei, agora relaxei. Objeto. Objeto com C. Cup. Ah, não é essa cup. Case. Cup. Case. Case, yes, Can. yes. Can. O Lucas me dando dica. O Lucas, ele já desistiu que eu acerte, daí ele vai me dando, fazendo mímicas lá atrás Acabou, pra eu lembrar. Lucas? Profissão. Profissão. Oh, my. Consultant. Chique, né? Consultant. Consultor. Eu sei, eu como que eu não sei, é difícil você falar com uma pessoa de inglês que você fica tipo, Não. Fala, Lucas. ó, eu vou falar o que fala a profissão que eu Luiz. pensei é cozinheiro, mas é cooking, Cook. cook. Cook.
Cook. Or chef. Or Os chef. dois é com C. Com C. Então, Chef. stay with or cook, né? O chefe. Ah, não valeu. Tem cop, né? Que a gente falou police officer. Aí, cop. Engasguei com água, senhor. God. Caminhoneiro. Yes. Esse é o inglês abrasileirado. Cupid. Cupido. Nossa. I don't know anymore. É isso aí, Don't galera. remember. Tudo certo. Vamos caminho, cup, chefe. Exato. Última letra. Ah, Jesus, Saideira. one more. Estamos suando já. E L? L. Lois. Lois. Liam. Liam. Luciana. Linda. Né? Tem nome Linda. Sei não. Fruta. Nossa, agora... Com L. Não. Lemon. 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 Tem a prima do lemon. Qual que é? Lemon. Prima do lemon. Lemonscas. Lime. 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 Agora já acabou também. And... Que laranja não é? don't know any other. Next one. Não sei. Sorry. Go on. Cor. Ui. Color com L. Ah, Lucas. Você escolheu uma Lilás. letra, não? Lilás ou outra. Color. Gente, não tem como. I Don't know. give up. É. Olha, que a gente não é nada sem celular, né? Você vê. Não, Podia procurar agora, dar uma Se rápida... ele tivesse avisado a gente tinha feito, né? tinha feito uma pesquisa, não passava tanta vergonha. Avisa Puxa aqui, vida. tudo bom. I'm so sorry. It should be. What else? Animal. Lion. Ah, Lion. eu não lembro. Leopardo. Leopard. Leopard. Congrats. Lama. Oh. Todo mundo achou. Finalmente eu acertei. Ó, Finalmente. Next. objeto. Lamp. Boa. I don't have any. A cara do Lucas se matando de dar risada ali. Ai, que bom. Ai, que bom. Nossa, eu só consigo lembrar, assim, derivados de lamp. Daí lamp, light switch, né? Light switch, né? O interruptor. Mas já é. Ah, então, Melhor que a mas minha é... cabeça. Light é um objeto. É. É, vamos por como. Exato. Certo. É melhor que minha cabeça, que não lembrou de mais nada depois de lamp. Parou em lamp. A list. Love book. Uma lista. Love book. É um objeto. Muito bom, muito bom. Último. Nossa. Profissão. Como é? Librarian. Ai, eu pensei isso. Que raiva. Librarian. Locutor tem locutor? Não, né? Não tem uma pronúncia. O legal é que normalmente a gente Não é procura a palavra em locutor. português com É, L, você né? já Pra pensou em traduzir locutor? como se faz. Eu já pensei em Speaker locutor. or- Não. Não. Gente, eu sou péssima no stop. Já cheguei a essa conclusão. Aceita a derrota. Gente, que raiva. Deu branco. Agora deu É. branco total. É isso, galera. Obrigada por participar do nosso stop, Quem né? sabe que eu perdi, com certeza. Caramba. Minha memória é Nossa, uma mas isso é Performance under pressure, né? Exato. Não dá. Gente, a gente chegou à conclusão que a gente precisa voltar logo. Ou jogar mais stop em Ou jogar inglês. mais stop em inglês. A cabeça não funciona Gente, no sumiu momento. tudo da minha cabeça. Não, o meu brilho sumiu a hora que ele falou, vamos jogar stop em inglês. Eu, tudo bom. Teletransportou. É a vida. né? Falando em transporte, aproveitar e agradecer o Nata Transporte, que é o nosso patrocinador que está junto com a gente. Você precisa fazer uma coleta de algum material, entregar em algum lugar, o estado, outra cidade,
chama Nata Transporte, que eles são qualificados, vai levar o seu produto em segurança, conforto e na rapidez que você precisa. Nata Transporte tá aí para te ajudar e auxiliar em toda essa logística do seu material. Exato. É isso aí. E agora, né, eu acho que a gente já Já deu muita tomou risada, muito já tempo passou da- muita vergonha, já, né? A Lu deve estar pensando, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Enfim, Lu, aproveitando, você contou sua história e tudo mais, eu tenho certeza que, como a gente conversou antes daqui, cada história é única, né, e serve de inspiração para diversas pessoas. Se você quiser deixar um recadinho pro pessoal que tá em casa, seja para os adolescentes que ainda não decidiram o que querem fazer da vida, e no contexto geral, fica à vontade, o que você quiser falar. Ai, nossa, que responsa. Olha, eu acho que, com tudo, né, a gente sempre falou de aprendizagem, né, aprender uma nova língua. Eu acho que é sempre tempo de aprender. Então, seja você criança, adolescente, adulto, já tem meia-idade, passou da idade que você acha que poderia ter aprendido e não vai mais, não é verdade. Você tem tempo, né? Porque para muitos é a realização de um sonho, falar uma nova língua. Né? Então, e lembrar que isso também faz parte do seu sucesso. Então, o seu sucesso às vezes não é falar como uma pessoa nativa da língua, é falar para o que você quer, para aquilo que você quer fazer. Então, é isso, a gente vai te ajudar. Eu acho que sempre está a tempo de aprender. Adicionar mais um pouquinho naquilo que você já é, né? Só enriquecer. É isso que vale a pena. Maravilha. Caramba, que demais. Chique demais. Bom, eu quero de coração agradecer a sua disponibilidade de você ter aceitado, ter vindo aqui, ter tido esse carinho por nós de disponibilizar. A gente é muito grato mesmo, de coração. Imagina. A gente sempre fala, cada convidado tem um espacinho, é especial pra gente, e a gente sempre vai levar. E é o que eu sempre falo, eu sempre vou falar, as portas já estavam, elas estão e continuarão abertas sempre que você quiser voltar. Eu agradeço imensamente, muito obrigada. É o maior prazer estar aqui com uma filhotinha. E Luiz também. E eu agradeço muito vocês terem me convidado e terem aberto as portas para a gente. Eu estou muito grata mesmo. Obrigada e estamos aí. Continuamos juntos. Opa, com certeza, Lu. Eu também agradeço imensamente. Eu já tenho um carinho muito enorme desde quando eu te conheci lá novinha, tentando aprender o inglês. E realmente, a língua para mim foi como você falou, era a realização de um sonho, de conseguir. E eu vejo o quanto, às vezes, para a pessoa que está olhando de fora pode ser pequeno, mas para a gente é muito importante. E então a gente agradece imensamente, que Deus te abençoe muito. Por você ter tirado um horarinho aí dessa agenda, que a gente sabe que é corrida, né? Se dividir em várias coisas, mas tá aqui com a gente, tendo esse papo. Dá um pouco de risada, né? Dá um pouco de risada. Né? Com certeza, que Também. mais vale a pena. A gente agradece do fundo do coração, Lu, de verdade. Muito obrigada. É isso aí. E se você gostou, tá aqui assistindo até o final, não esquece de se inscrever, compartilhar, deixar o like no canal. Exato. Comenta aqui se você já fez inglês, se você pretende fazer inglês, conhece já a Teacher Lu. Exato. E também, aproveitando, se você gosta de carro, tá pensando em trocar de carro e não sabe, entra em contato no nosso canal que tá aí embaixo, TecCar. E lá tem tudo sobre o mundo automotivo, vídeos sobre avaliação de carros, enfim. Para você ficar por dentro um pouquinho. Você que não sabe, quer aprender um pouquinho, entra lá também. Exatamente, com esse rostinho bonito falando pra vocês. É isso, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever nas nossas redes sociais e também no nosso canal de cortes, né? E antes disso, a gente tem uma lembrancinha pra Lu. Exato! Eu olhei pra cara do não esquecer do Jovem Talks. Talks, né? Porque a gente tava com... Lembrando, a Lu que é a vai mostrar pronúncia? pra nós a pronúncia correta. Talks. 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 Jovem Talks. Isso, esquece do L. Dá uma talks, alongadinha no talks. A, tá? Vamos ver Talks. se os brasileiros... pra você, essa caneca. Gente, que linda. Essa Obrigada. imensamente. Igual essa aqui. Essa exclusiva sua. Uau. E pra guardar aí com você a nossa conversa de hoje. Muito obrigada, gente. Nossa, Tomar meu café. A gente que agradece. Obrigada. E Muito. é isso. É isso, pessoal. Muito Até obrigado. o próximo episódio. Um abraço. Fiquem Tchau. com Deus. Tchau, É um tchau. prazer.